conferência de imprensa que o Senhor Tribunal anunciou tem dois objetivos fundamentais. Primeiro, não apropriar a situação interna do partido, que tem sido um grupo de militantes, dirigentes do partido, que tem estado na fronteira algumas questões que têm a ver com a vida do partido e depois não apropriar de situação política em geral. Na sequência, se vou seguir de posição de não candidatura a eleições no âmbito de uma comunicação e também eleições presidenciais, mas em matérias, talvez não ter a oportunidade de ouvir na comunicação que o presidente do partido, engenheiro Luís Mostrela, fazia depois de terminar as conferências de imprensa. Suma que vou seguir um grupo de dirigentes de PSGC e membros do governo de iniciativa presidencial têm levantado algumas preocupações e têm feito algum questionamento sobre a liderança do presidente do partido, camarada engenheiro Luís Mostrela. Ao mesmo tempo, está solicitando a clarificação de posições políticas desde o primeiro responsável do partido, onde é que está a alegrar e como tem um dualismo de pretensões. Quer dizer, como ele disse candidato presidencial, ao mesmo tempo ele disse ser cabeça de lista de PSGC. Não é papel de um partido político. Definição de um partido político e um conjunto de indivíduos que têm uma mesma portanto, visão, esta partilha do mesmo ideal, esta partilha daquele mesmo espírito na criação de uma associação política, nesse caso, o partido político. Mas esse partido político para existir tem que nós chamamos estatuto. O partido político tem componente ideológico, se vou mexer, não está a falar de AGC, um partido de centro-direita, nós temos um conjunto de ideologia que está inspirado naquele tipo de pensamento político da América que está no nosso estatuto, suma aqueles 5 princípios do nosso artigo 8º, que está a falar como a nós um partido de unidade, coesão, a nós um partido que orienta sobre uma direção política, a nós um partido que tem igualdade de género, paridade entre homens e mulheres, a nós um partido que tem promoção de mérito, a nós um partido que tem crítica e autocrítica. Está dentro desse estatuto. Mas um princípio fundamental desse documento que serve estatuto e está para que não está falando princípio de adesão, não está de política, princípio de participação, não está participando da atividade do partido, mas princípio de autolimitação. O que é que nós faz? Nós estamos autolimitados uma vez que nós entra na PSGC, porque este estatuto está falando com uma. Olha como entra na PSGC. Apoio é que é falado. Imania e que é imani. Tamásia e que é tamásia. Asana e que é asana. A partir de que altura, tudo que é que está no registro de comportamento e na base deste estatuto. Está no artigo 10º. Quer dizer, uma tudo decisão que tomaram no partido, naquilo que o princípio que chamamos como a voz de direção coletiva. São nossos 5. Nem 16 pessoas vão falar com a. Eles estão a favor de uma decisão, nós temos que pegar aqui 16. Porque a nós 5, eles 16. Mas não é papel de dirigentes do partido que participam de reuniões de biro político, que têm 110 órgãos, que participam de reuniões de comitê central, que tem 535 membros. Mesmo que eles acham que eles 5, eles 6, o gabinete virou de 10, uma vez é para subscrição de carta, cada quinta falar de manhã, então é tornar o público menos 13 pessoas. Aqui 13 pessoas, formando aqui a data com o Camati, há uma discussão na aviação com o Camati, né? Marcos já com o Camati, como está botando isso, a boa minoria, aceitando o artigo desse estatuto de Comar, vamos aceitar estatutos que do partido, aceitando que o princípio de Comar, direção coletiva, a botar falar que o homem se tem uma decisão mais do que minoria.
Portanto, aquilo que não está nesse questão. Mas mesmo que aquilo não tem de preocupação. Ou seja, que ele levanta a questão é convocar uma comissão permanente. É de inteiro. É convocar uma comissão permanente. Comissão permanente obedece. Ele levanta essa questão. Comissão permanente e por uma tomada de decisão. E mandatar uma certas decisões e também prerrogativas de competência de fazer. Iria essa preocupação, ou se for se submeter, o nome do Comitê Central, que o órgão que decidir é o Congresso. Ele leva a questão. Nessa área, Guintes vota com maioria qualificada. Maioria qualificada, de votação, se uma boa seguir. Não tem a maioria, portanto, não dá para falar absoluta, não tem a maioria de 2 terços. Na maioria qualificada de militantes que vota, é para não renovar confiança à atual direção do partido. Não o partido normal, ainda que isso tem má fé, ainda que isso tem agenda. Comportamento de dizer aqui, tipo a paixão guarda. A partir de que altura eles que aqui estatuto dos partidos falassem, mas não falaram. A Vieira do Oriente tomou compromisso com o PSGC, 7 anos na artigo 10. Portanto, o mesmo que lá é avançar conferências de imprensa, tem entrevistas no nome do presidente do partido. Primeiro dia ele levanta com o presidente do partido como cabeça de lista e Capulicene candidato a eleições presidenciais. Portanto, ele tem que ir a congresso, colocar dentro do partido, para não fazer mudança de órgãos, incluindo o presidente do partido, para não cobrir muito o presidente do partido, que ele ainda passa a dirigir PAGC. Mas, no artigo 42º, 43º, é que isto está muito bem salvaguardado. Artigo 42º, do seu estatuto, nem para se escolher qualquer para jornalistas, e está falando, o presidente do partido agora que entra no impedimento, ou que entra na incompatibilidade, e tem 4 vice-presidentes na forma horizontal. O único vice-presidente se delega a competência e substituir a família. Ele não vai como candidato presidencial, e que ele tem dualismo de funções públicas, porque não vai ser postulante com o cargo do Presidente da República. Então, ele tem que delegar se vice para assumir funções naquela altura em que ele entra na incompatibilidade. Na termos do artigo 42º e 43º. Mas aqui, artigo 42º, papel é questão de cabeça de lista. Cabeça de lista é uma figura meramente política, interna, dentro do PSC. E que é uma questão de tribunal. E que é competir o tribunal para se perceber quem é cabeça de lista do PSC. Uma figura meramente interna dentro do PSC, que a nossa documento não está designada através de órgãos estatutários, no caso do Biro Político. Mas, suma, não dos estatutos que não vai ter crescido, que não foi de Congresso de eleição, e estava claramente como estatuto de cabeça de lista do partido grande e primeiro ministro designado. Não vim confrontado com uma situação que acabou tudo para fugir. Tudo hora que não ganha eleições, não cabeça de lista, cada nomeado. Não falar com você, o problema sempre é com o olhar. Quem é que não está falando gosto, não está falando ela, ou não está falando quer. Então, lá que não tem lugar, entre o partido que vai como cabeça de lista, vai por designar. Lá, Yaga, Imam, e por delegar a função deles, que não vai podido. Porque o partido, se não fala de direção coletiva, não fala de colegiado. A nós um partido, a voz mais pequenina, até fala que tem o centralismo democrático. Mesmo não tendo um partido único, PAGC, tudo que está fazendo na base de centralidade democrática, e que está votando. A nós, um dos primeiros partidos que mulheres votam. Antes de 25 de abril, ninguém se até votar em Portugal. A nós, na plena luta armada da Repressão Nacional, ninguém vota. Já não fez isso. Então, nada que está fazendo na PSGC, seguinte que a vota. Aquilo que manda, e tem sido virou político, e fala, bom, ele está acontecendo em 2023. Domingos que potencial, no primeiro ministro designado, mas não passa problema de somar, não passa problema com uma decisão urbana. Não fala, não tira a possibilidade de não ter foco no Domingos, não delegar, tirar o João Martins, que era um dos vice-presidentes. A país certo, de no nome do virou político, desde que votaram como primeiro-ministro designado e vai ser secretário da Presidência da República e decretado, portanto, de nomeação. Este partido político que não mandaram, os cubanos,
Isso é abandonado. Aqui que vai estar na própria na rua. E a nós, dentro do partido, que não está a falar, todos os mecanismos, outro tribunal do partido, basta da secretaria entrar ali para explicar a vós o que é que o Conselho de Jurisdição, qual que decisão que tomou em relação à matéria. Mas, se nós um partido garante, nós um partido que inspira, nas saberes endógenos e não garante, não está a falar órgãos de consulta de partido. Ora, por ter problema, em vez de bater a conferência de imprensa para amanhã, de tarde, de noite, para amanhã, de tarde, de noite, consulta de órgãos. E tem que ir para a Convenção Nacional. E tem que ir para o Conselho de Veteranos. E tem que ir para o grupo parlamentar. E tem que ir para o Conquasa. Não tem tudo aquilo que leva órgãos consultivos de Conselho de Ética. Patrícia. Não falou que tem problema. Antes de ficar fora, o presidente da Conferência de Imprensa, para mim, de tarde, de noite, vai ter órgãos de consulta. Aquilo se tem que dar dentro do partido. Não é uma altura que tem problema do partido, que o órgão contigo. Olha que o grupo dos 15, na lá de um programa do governo, quem tem papel que eles na altura? Carlos Empresa estava aqui. Ele que lidera e conselho de trânsito. Ele disse, mas qual é o programa do governo? Porque está em causa 1,5 bilhão. Tu não infraestrutura país, tu não construir 1.000 quilômetros de estrada. Tu não com 1.000 casas sociais para 20 moras. Tu não queria pontos universitários na tua província. Então, você não guardar de governo. É certo. Este é o meu programa e sanções do partido entram. Então, não querem meter. Portanto, essa questão em relação à conversa de lista, que eu penso minimamente explicar. Isso é no Estatuto Livre, naquilo que o governo quer assinar, que é certa como um princípio da autorização, nesse artigo 42, no artigo 43. Eu penso que uma comecei na permitir secretário do partido para a comunicação, deputado Keller, na seguinte. Mas é para ter questão de congresso extraordinário. Nós temos duas formas de congresso na PSC. Nós temos congresso extraordinário, que dá de 4 em 4 anos. Nós fazemos o último congresso em 2022, em novembro. Terceiro, como a faz o último congresso em novembro de 2026. Ele é o único congresso que está a eleger órgãos. Se não eleger o ministro do Bata, não o congresso de PSGC. O eleger Pascoal, não o congresso de PSGC ordinário. Que lugar que dá na Biro Político, na Conselho Central, ou na Comissão Permanente? Que lugar independente tem outro congresso ordinário? O que fará o presidente do partido? É se pinchar no congresso extraordinário, como a papai elegeu o presidente do partido. Então, pensei que aqueles dirigentes do partido não têm categorias. Na PSGC, não tem 5 categorias de militantes. Não tem militantes fundadores, que a maneira que eu conheci, a minha camarada, aqui 5 camaradas, talvez a maneira que Fernando Fortes, Júlio Almeida, Elisão Turbano, Aristides Pereira, Luís Camargo. Não tem militantes comuns e militantes simples. Vou por ser maneira. Não tem militantes responsáveis. Não tem militantes dirigentes. E olha como eu falo de militantes dirigentes. E tem que interiorizar. E tem que incorporar documento. E tem que compenetrar com o militante dirigente. O militante dirigente que vai passar na PSGC, na Ministra do Congresso Extraordinário, vai eleger órgãos, incluindo o presidente do partido. E está claro, no artigo 29, que conta como é que não está fazendo durante o Congresso. Então, diz-se que tinha 13 pessoas. Na curva, são 250 militantes na cada região política. Porque cada um de critérios para convocar o Congresso Extraordinário. Então, falamos que 250 militantes na cada circunscrição política. Não terei 9, se está configurado, portanto, 2.250, subir diáspora de 2.500. Seguinte, que tinha 13 pessoas, não é que não vai ser. Que não pode ter a perturbação. Não há nada. Essa tem capacidade que vai para os seus 250. Porque se é possível que ele disse, é possível que ele sabe. Olha o que é que disse. Vice-presidente que na altura que estava ali, não é que o delegado fica ali. E que aquele problema de convocar o Congresso Extraordinário, embora que não vai ser Congresso eletivo. Mas nem que ele é possível. É só reuniões do regime, é como é que não tem palácio. É como é que não tem palácio. Vai discutir questões de peso, assim, na palácio da República. Olha, ele já se viu. Esse só para hoje, é uma notícia. Manda as camaradas que vêm da minha daqueles. O que torna fastidioso. Faz tempo que não vão criar esse tipo de reunião. Um som chamado, e falando com um amigo, Domingos Simões Pereira, na boa permitida chamada uma fotografieta, e falando Domingos Simões Pereira, muito jornal na partida, o filho antigo combatente. Um canalinha nas violações do Estatuto da Deputação. E assim,
Justamente porque toda a reunião, preocupado o que é que isso tem a ver com o festas. Olha que é confrontado o problema do regime, o problema do regime secular. É também. Camarada se lê a silêncio da subscrição, que estava no governo, é exonerado tudo. Como é que era diretor-geral de Segurança Social, é exonerado, porque ainda é subscrição. Sobriano Fernando Sá, que estava na pesca, diretor-geral da pesca comercial, exonerado. Amaro, que estava ali na direção, é exonerado. Afinal de contas, PSGC e nós, ou dirigir? Me perguntamos, PSGC e nós, ou dirigir? Quem deve determinar? Quem deve determinar que tu tem que estar no governo? Quem está contra Domingos, tem que estar no governo. Na linha, sobre a questão do Congresso Extraordinário, eu expliquei a questão de cabeça de lista, que eu penso que minimamente está claro. Mas e tem questões que vão para não tornar claro. Ontem houve conferência de imprensa aqui na Papia e a ausência de partido, de presidente do partido, que faz 6 meses na diáspora. O ponto da cabralista se espera. Quando o Cabral também do Jorge Libertados. Essa é a maneira. O ponto e dirige todo o processo de luta armada da Libertação Nacional na Conakry. Na Conakry vai ser na Kamsar, na Boquê, na Conakry, no Stop Terra. Lá que dirige a luta armada da Libertação Nacional. Líder que tem necessidade de vir para mim expui. Que tem necessidade de vir para mim expui. Líder por estar, onde é que está? E dá orientações. Ou seja, o presidente do partido da cidade e tem delegado vices. E houve uma altura que ele fala que aqui faz Sedi, uma altura que fala ganhar lá a canção, houve outra altura que fala Geraldo João Martins, e que teve a oportunidade de fazer o que estava certo, porque ele é sempre na região sul. E vai ter partido político. E vai, pronto, aí eles tudo acontece na sua ausência. Que é que ainda preocupar com a coisa de Domingos. E outra coisa para o negócio nessa questão é na papia de como o Domingos sai. E fazendo pena. E está fazendo pena de como é que grupo dos juristas. Partido político, segundo é criando desse partido, eu tenho que trabalhar com a assim. Criando desse, é falar um partido político que é guiado pela legalidade democrática. Isso é criando, isso é criando qualquer outro partido político. Você é guiado pela legalidade democrática. Não mantém o processo. Isso nunca tem a essas questões de papel de idade. Grande jurista. Se eu agora vou dirigente de um partido, é falar com que partido tem guiado pela legalidade democrática. Então, um processo que é falado para falar tal, de suspeito, que compra, que é conquista. Processo arquivado 3 dias. Isso é uma decisão do Tribunal de Relação. O secretário judicial mandei informar a Direção-Geral da Imigração. E mandei informar o Ministério do Interior. E mandei informar o Ministério Público. A partir de altura, o cidadão Domingos Simões Pereira podia circular livremente para poder provar aquilo que eu achei na questão. Processo de dissertar, poder judicial terminar, etc. O que é que está acontecendo? O Domingos sai para a viagem. Acabar de pagar no aeroporto, nunca vi. Contingente de tropas. O trem da cidade sai para lá fazer controle fora. Uma fica aqui capricho ali, para que eu sei, ilegalmente é na tua sei. Não, assim dá. Se uma na série A, o bilhete é lá. Não tem talvez de ser desconhecimento. Não é naquilo que acreditar, ele vem contar na matéria. Na série A, na quadro de critério de convergência de situação de pessoas de bens, o bilhete é lá. Qualquer país que diz que está de vive na Europa, ou quando sai de Portugal na Espanha, que é o que é. Digamos que a zona de residência, a concorrência, o que da concorrência, que não é. Quem não preocupa que ele sai e não chega, mas esse tipo de coisa e nível de má fé do termo militante. Na falar que o presidente do partido sai indigna, de forma indigna. Em vez de falar de forma indigna, em forma indigna, é tudo que sai. Em vez de falar que o partido sai de forma indigna. Não se quer pedir, mas tem uma reclamar da porta. A minha, no lugar de Domingos Simões Pereira, está fazendo a mesmíssima coisa. A mesmíssima coisa. O Tribunal Próprio, apesar da figura se criar, tenta falar com o outro, não tem que fazer, não está a falar, portanto, instituto na lei. A lei sempre fala disso. Tenta falar exclusividade do instituto. Quando não pode fazer coisa ilegal, caso tenha ilegalidade. Tenta falar legítima defesa, tenta falar estado de universidade, tenta falar questão de desobediência. Ora, com uma decisão ilegal. Então, quem aconselha tem desobediência que não faz. E usa canal, sem ter que conselho ninguém, mas está coberto com um bilhete de identidade. Está coberto com um bilhete de identidade de cereal.
Portanto, essa é uma questão que não faz. É papel ali, na questão de candidatura, pela peça, talvez nossa na regime investigar, não é? Ela falar, portanto, uma filha de investigar. Se você botou é como tão especialista na falar. Como a filha de investigar, filha de candidatura. Antes expediente na função pública. Ela ministra da função pública, da legislação pública, para a isso ainda não é um governo legítimo. E o governo estava combatido e o governo de lá, e ganha isso. O expediente acaba 4 horas, ele acaba por pronunciar. E chega desde o nome, sim, mas chega de 4 às 6 e tal. Ele sai do aeroporto, chega de 4 horas. Ele fala por lá, que ele é de uns que ele acaba não legislação. Triste, triste. Não é porque é presidente de portanto, essas questões que não esclareci, não penso que uma missão para prestar atenção. Vou dar o microfone para o deputado Helder. E na lei, a não fazer papel de boca para fora. O deputado Helder, na lei, é aqui isso que joga. Vamos prestar atenção, jornalistas. Havia na manhã. Amanhã, qual fim da conferência de imprensa? Ontem, um contente, tem que ensinar a questão. Minha colega jornalista, também passa na boca. Vou fazer quase 30 anos de carreira. Mas me só negócio não consigo. Vou aprender a provocar questões. Pela maneira de copiar este tudo de PNC para a negócio. Essa que entra na minha lei, no artigo 49. Vou passar. Amanhã eu vou falar de questões que vai ser vista. Vou falar não ouvir na série de PNC. Não é perigoso. Vou falar não ouvir na série de PNC. E aqui na banda aí, primeiro, artigo 29, artigo 29 sobre a constituição do Congresso extraordinário brasileiro. E na lei do Congresso extraordinário, e na lei do Congresso extraordinário. Nisso vou prestar atenção. Incluindo militantes externos. Incluindo militantes externos. Vou prestar atenção com o grito. Quero falar da relação artigo 39, depois na lei, artigo 42, depois na lei, artigo 47. Vamos despachar rápido, portanto, partido, a nossa vida aberta. Então, portanto, prestar atenção. Deputado Helder, da lista da lei, artigo 29, em relação à convocação do Congresso da PNC, enquanto órgão político, portanto, órgão máximo do país. Ok, muito obrigado, Dona Fala. Mantenha tudo presente. De maneira que a camarada Munir fala, Dona Fala aí, começar a ler artigo 29. Artigo 29. Reuniões. Ponto. O Congresso reúne-se ordinariamente de 4 em 4 anos, extraordinariamente por iniciativa do Comitê Central, do Presidente do Partido ou por requerimento de um mínimo de 250 militantes por região, em pleno gozo dos seus direitos. Ponto 2. Os congressos extraordinários, cuja agenda é fixada pelo Comitê Central, não devem eleger os órgãos do partido, salvo para a substituição do Presidente, em caso de vacatura ou dimissão do cargo, em conformidade com o previsto no número 2 do artigo 43º. Ponto 3. Se, em consequência de força maior, estado de sítio, emergência ou calamidade pública, não for possível realizar o Congresso, os órgãos eleitos do partido mantêm-se em pleno exercício de funções até a efetiva realização do Congresso. Ponto 4. As deliberações do Congresso são válidas e obrigatórias para todos os órgãos e estruturas do partido, quando tomadas por maioria do número total dos respectivos delegados de pleno direito. Ponto 5 e último. Sempre que, por motivos de força maior, não for possível reunir um Congresso, o Comitê Central delibera, nos termos do número 1 do artigo 32º dos presentes estatutos, sobre os assuntos considerados inadiáveis pelo Biro Político, podendo o voto dos seus membros ser expresso por via eletrónica ou outros mecanismos indicados pela Comissão Permanente. As deliberações assim tomadas serão submetidas à ratificação do Congresso, que a seguir se realizar. Portanto, esse artigo 29, em relação ao Congresso Extraordinário,
terceiro, sobre a questão de cabeça de lista. Que era cabeça de lista? O Coronel vem da história de uma voz, não tem bem o PSC, tudo não, mas cabeça de lista. Artigo 42º, artigo 43º. Não é que eu paciência, eu vou passar. Artigo 42º. Cabeça de lista. Ponto 1. O presidente do PAGC é o cabeça de lista do partido nas eleições legislativas. Ponto 2. Ao cabeça de lista compete dirigir a campanha eleitoral do PAGC nas eleições legislativas e é politicamente responsável pelos resultados das mesmas perante os órgãos superiores do partido. Ponto 3. Em caso de vitória nas eleições legislativas, estando o cabeça de lista indisponível, o candidato ao cargo de primeiro-ministro é votado pelo Biro Político sob proposta do presidente do partido. Artigo 43º. Substituição. O presidente do PAGC é substituído nas suas ausências, impedimentos e em caso de suspensão do mandato por um dos vice-presidentes por ele designado. Ponto 2. Em caso de perda de mandato ou impedimento definitivo do presidente do PAGC, antes de completar 2/3 do seu exercício, um dos vice-presidentes, votado pelo Comitê Central, assegurará a presidência interina do partido até a realização do Congresso Extraordinário, que deverá ter lugar no prazo máximo de 90 dias. Este Congresso determinará o início de um novo mandato, sendo eleitos todos os órgãos nacionais e regionais do partido. Ponto 3. Em caso de perda do mandato e impedimento definitivo do presidente do PAGC, depois de completar 2/3 do seu exercício, um dos vice-presidentes, votado pelo Comitê Central, assegurará a presidência interina do partido até a realização do próximo Congresso Ordinário. Portanto, o Estado da Área só explica aqui que são 2/3, a presidente passa para o doutor Lassana Stili, que na minha decisão do Conselho de Comissão tomar em relação à questão Então, na passa, ainda para a secretária de comunicação, secretária da Caixa de Curso. Mas estou a explicar, e vamos para o IPA, vamos explicar a questão de 2/3. 2/3 do mandato de presidente do PSC, até e 2 anos, 6 meses. 2/3 do mandato. Olha aqui que campa. Olha que está nasci 2/3 do mandato que campa. Naquela hora, eu pude convocar o Congresso Extraordinário, mas tem que ter impedimento e tem que ter vacatura. E não convocaram a quinta delegada competência e um edifício que está na forma horizontal. Aquilo aqui é que não convocou. E não convocou um Congresso Extraordinário. Porque quer completar e quer subir mais 2/3. Olha aqui, mais 2/3. De curso de 2 anos e 6 meses. Só nesse período. E que tem? Não tem convocação ao Congresso Extraordinário. O Congresso Extraordinário, o que é que vale a pena convocar, por exemplo, o nosso juiz, se na 2016, 26 nós não possamos Congresso? Portanto, isso é uma coisa que explica a vossa situação. Nós estamos explica coisa triste. E a partir da hora, tudo que pode, na questão de cabeça de lista, não sei o quê, ou pegar a gravação, ou pôr na rede social, e então. Põe a gravação na rede social. Não passa mais um viagem para ela, fazer uma explicação a ponta comigo. Até porque eu não faço na cidade. E lá na decisão do Conselho de Comissão, em relação a tudo que é verificado, na tribunal do partido, onde se chega. Não, não sei, mas quem ganha papel nesse momento? E fala, ele é papel. Ele é ainda, ok, tá bom. Não sei quem lá, não. Mais uma vez. Mais uma vez, bom dia, camaradas. Vamos falar o vosso nome. O que é que
fala criado de bom ouvir, de um lado para o outro, falando coisas que cada coisa de verdade. Mas fala você, a nós tudo é ser humano. Mas, não tem dúvida se contra, algum de nós tem capacidade de adivinhar o que é que vai acontecer amanhã. A minha ideia que nós falamos é quer saber, porém ter presente data que demitido o governo que liderado a camarada Rui Duarte de Baixo. Olha, o governo de Rui Barros demitido, alguns dias depois, mais ou menos uma semana, se digo uma semana, até dia, não dirigentes e presidentes de comissões políticas regionais é pedir um encontro e que não camaradas que fazem parte daquele governo. Vai agradecer esse certo apoio que é conseguido durante em alguns momentos. A boa acreditar que não. Presta atenção, Vou acreditar que não. Naquele encontro, Caías falei em voz alta, Supremo, menos assim que vai arrumar comigo buscar na tigre caneta. O que é que vai explicar-nos? Tudo para desviar a atenção de uma essa montagem que eu cozinha há muito tempo. Depois ele vai enganar nós e falar com nós. E tenha sérias dúvidas se conta. Domingo se mostra ela, não tenha coragem de ir para a Inês. Mas, domingo, gente, essa afirmação não fala por tudo responsabilidade. E a mim tem muito respeito para a mulher que tem agora. Mas essa declaração se fazer na metade de Guinness. Um de camaradas que estava lá de punta, no tribunal pronunciado. A candidatura nem quer entrar. Agora você ia para domingo buscar na compra. Não, não, é tudo que é desenhar na nossa. E para desfrutar, essas coisas que é cozinhar há muito tempo. Coisas que é cozinhar há muito tempo. Talvez até essa tenha só o segredo de Deus, mas Deus foi abre a boca, é para piada. Para contar no comando. Domingo os caras tiveram candidato. Para falar com uma não há declaração que se fazendo aonde? E falaram com uma. Porque é tudo, é misto aqui que está falando, driblando. A candidatura de engenheiro Domingo Simões Pereira, que não sustentável. E P-A-I-G-C. Todo documento que dá entrada no tribunal e conta com a PAIGC que não sustenta a candidatura de engenheiro Domingo Simões Pereira. Não mandatário lá e olha algum documento daqueles que se mostraram é equívoca e reúne todos os documentos que é necessário e manda eles para lembrar-lhes como não, porque a PAI terá e PAIGC que não sustenta a candidatura de engenheiro Domingo Simões Pereira. Para interarrancar, ele dá-se apoio político. Mas, todo o documento que vai para o Supremo e documento produzido para a PAGC. E a PAGC, oficialmente, ela vai sustentar a candidatura de engenheiro Domingo Simões Pereira. Nós vinhamos falando com uma. Elas de cidadãos livres de dar sua contribuição daquele jeito. Aquilo é normal, é perfeitamente normal. Não coisa é certa. Alguma militar na PGC, com exigências e documentar que respeitar esse estatuto. Só que isso. Agora entender que uma voz cidadã livre pode fazer com isso. Renunciar militância na PGC. Agora, quando sai da PGC, não pode fazer com isso.
partido comunista. Agora, na grave, vai alinhar um regime que não compete, que não luta contra a PGC. Essa que gravíssima. Um regime que não tenta eliminar a PGC. A outra linha que é para falar de uma cidadão livre para a contribuição de bolsa. Para não estar atento. Porque o que é que o Fernandes neste tapar no rosto, mas não gosta de ninguém, agora está ninguém tapar o rosto. E eles não põem em causa até direito à manifestação. E ele está falando, não é o como é o presidente do partido, necessitaria de se sair da rua. Bom, mas direito à manifestação e direito que está consagrado na Constituição da República de Guiné-Bissau. Quem for revogar, que não. A minha primeira vontade que não passa na Assembleia, não discute se é norma de revogar. Agora, com simples despacho de um ministro, que não revogar por norma constitucional. Aqui que como, a gente se não vai pegar nessa. A gente se um dia levanta, não me ajuda a defender a legalidade. Em vez de contar o regime, é a segunda fazer caça direito. Não entender que não, tem que acabar contribuindo a suprimir direitos dos cidadãos em manifestar. Camarada, não é mais de acusação. Mas, durante o período que o engenheiro Luís Simões Pereira está fora, ao você ver reunião de Caçuma Ronde, a mim por estar para afetar o Estado de Bissau, não fazer reunião. Provavelmente no período em que não pode falar presídio do partido ou comissão permanente Mauro, o presidente lá fora. E aí participando daquela reunião, tudo que nós falamos. E que falta de reunião de partido. Reuniões da hora não está convocado. Camarada, dia que deles na cabeça, está bem. Mas normalmente dificilmente olha eles. Quer também, e para mim marcar presença, para que fica um momento de votação da hora do dia e vota contra, para poder mostrar essa presença. Reunião começa 20, 30 minutos, é abandonar a sala, vai ser. Essa gente se vai estar no plural, dentro da coisa. Agora não vai acreditar. Quer nós falamos, não manter vigilante, não manter o foco, não vai eleição, não ganha eleição, nem vai para a eleição. Ninguém está por impedir a eleição. Não é triste, porque a gente está falando. O tribunal fala, não, vou por aí, como PEA e Terra, vamos por aí como partido civil. Mas partido para falar, moça, documento de anotação de PEA e Terra, que vai ao Supremo Tribunal de Justiça, que é que alterado, é só data. Só data que é alterado naquele documento. Quer dizer, primeiro o documento está aprovado e aprovado, então fica secando dessa, que ela vai entrar. Não tem problema assim. Quer dizer, vamos ter tempo para analisar um documento que vou considerar. Vamos ter tempo, porque tinha que ir concorrer para presidenciais individualmente e tem que apresentar o mínimo de 5.000 assinaturas. Vamos ter tempo de analisar 5.000 assinaturas para confirmar se é autenticidade. Camarada, isso é o nosso. Mas a nossa. Muito obrigado. Não passa a nós, tem que ir para o partido no tribunal. Conselho de Justiça. Tem que ir para o partido no Conselho de Justiça. Mas aquilo que é questão em relação à coisa política, é questão em relação à comunidade eles dão outras questões
engasane, engasane microfone que pequenino. Ah, é. Portanto, o doutor Lázaro Seri, o membro do Conselho de Administração, a partir do secretariado, ele tem responsabilidade. Como vai pilih banyak carga? Dia pilih carga, pun lagi, kui ki model punya lagi sana pilih banyak. Ah, pun lagi dari popang saja. Assistência para tentar resumir a opinião acerca da questão, o que é que passa concretamente. Nós estamos a falar, uma camarada unido fala no início, duas situações que não analisamos: situação interna do partido, situação política nacional, a nível do país. Situação interna do partido, para falar de ele, não é obrigado a falar que é do partido. Falado, a nossa decisão é falar dos elementos que estão a constituir o partido. Um partido político existe e tem que ter um substrato humano. Essa é matéria, elementos humanos. O partido político é nosso do civil, e sim militantes, e simpatizantes. Não tem que ter, além daquele elemento humano, não tem que ter um elemento ou substrato organizativo. O partido é uma organização sobretudo política, tem que ter. Militantes têm que estar organizados. E há um grupo de gente só que vem, e que tem uma organização, e vai até virar, cada um vai fazer tem mistério, vai ter mistério, tem mistério, se uma obrigação mútua. E cá por tem que ter organizativo. Substrato humano organizado, através do substrato organizativo. Não é? E tem que ter substrato ideológico. Se cá tem também essa junção de pessoas organizadas por ser uma associação desportiva ou uma associação cooperativa ou outra. Uma hora que entra ela é ideológica e na vai para partido político. E finalmente, de partido político, tudo tem que condensar num substrato jurídico ou político. Isso significa, sim, estatutos, regras de funcionamento da política. E veja sempre nesse estudo. Esse é um partido organizado, tem, portanto, elementos tudo. E é um partido qualquer. É um partido que tem ideologia. É um partido que tem estatuto. É um partido que tem militantes, simpatizantes, tem tudo. Dentro daquela hora que entra na associação, no grupo deles, tem algumas regras mínimas. Se assim o partido existe. Nem a polícia não fala. A mim, dirigente do partido, se discutir ou muito parte, tudo que é regra se está permitido para ser inteligente. Não tem que ter nenhum deveres, não tem que ter nenhum direitos. Quer dizer, é uma coisa desorganizada. Mas quem está fora e ganha a cumprir, e ganha a respeitar quem está no estatuto, ou regra de funcionamento do partido, está mais inteligente. Porque existe aquilo. Caso seguinte na cumprir, ninguém tem isso. Veja, esse é particularmente em partido que reúne tudo elementos. E é elemento está permitido como isso vou fazer na associações de futebol. Se a minha inscrever, vai inscrever na esporte, ele será um livre. Até o jogador livre. A partir do momento que vai inscrever na esporte, não está conhecendo a jogar na Benfica. Mas se ele entrar na hora de jogar na esporte, Benfica, não corre para o treinador, linha, a força. Não é a chance, vai ter ou se ganha no esporte, não sei da regra, ou se não vai inventar uma mulher trabalhando que ninguém desobriga, vai. Ele é essa que funciona assim, não vamos ter que buscar. Esse primeiro lugar, esse que está em jogo. Eu não estava pensando a lei, não qualidade, mas não tem que conformar. É partido e tem elementos tudo que toma, 4 elementos. Metem dentro de que o estatuto está qualificado de partido democrático. O princípio que é um partido independente e autônomo. Partido independente de qualquer outra organização. E autônomo em relação a qualquer outra organização. Seja religiosa, seja política, seja de Estado. Esse tem autonomia e tem independência. Não tem que respeitar aquela não vai na cultura. Depois de que tem uma regra básica que está falando, que está funcionando de acordo com princípios democráticos. Resumindo, o que é democracia? Democracia. Se militantes que estão representando aqui, de partido, se militantes. E a maioria daqueles que está falando, o que é que tem que fazer, o que é que tem que fazer?
sem maioria que está por aí para ter aqueles. Tudo que passa. E por ser uma coisa plausível, louvável. Cada partido que está dentro, uma pluralidade de homens, vou pensar como a nossa turma, a porta de tudo que são, não está concordando muito. A metade tem a opinião própria, outra metade tem a sua opinião própria. Mas a hora que não discute, para ir a caminho conjunto, enquanto unidade política, instituição política, se não vai conseguir chegar a entendimento, não está falando lá votação. Naquela votação tem que ter uma maioria. Órgãos policiais de PGC, Biro Político, Comissão Permanente e o Comitê Central, tudo está funcionando em base. São órgãos policiais com base no princípio de democracia. O que é que estão chegando a falar aqui? É que continuam no Estado. E discutido de ali, a nível de Comissão Permanente, a nível de Comitê Central, mais que 2 dias de sala. A nível de Biro Político, mais de 2, 3 dias de sala. Se o presidente, se necessário para não convocar congresso extraordinário ou não, se uma cabeça de lista, uma que verificar ou não, vamos discutir. Uma hora que convocar, todos vão se reunir. Maioria de militantes que órgão, componentes, membros que órgão, quem é que está vota? Se votar a maioria, para o partido subsistir, para a democracia vigorar, para ter estabilidade. Aliás, PSS é um partido que está por estabilidade. Nós não vamos embargar naquilo, corrente de estabilidade permanente, para outro país que não funciona. Mas como é dentro do PSS, não tem que ser, porque tem que ter estabilidade. Mesmo se está contra a atual direção. Não deve, a minha opinião, não vai na que fórum próprio. Maioria faz. Se um congresso é de punir a atual direção, de punir o presidente do partido. Não se está. De mesma forma, quando o congresso quer chegar, órgãos que estão funcionando, no terreno, no espaço que o congresso quer, se a maioria fala sim, ou não, quem fala sim, quem não aplica. Independentemente, se tem, porque está falando teoricamente em termos de filosofia de direito, está falando nem sempre a maioria por questão certa. Mas a regra base de estabilidade, comprovativo, enquanto não é sempre regra de maioria. Porque também vai ser subversão de princípios. Ora, quando é tomar minoria, a opinião de minoria, quando é sobrepõe a opinião de maioria. Que é inversão de valores, inversão de princípios. Esse que tem que ser. Portanto, o partido funciona, não é lógica que não continua a funcionar. Não vou falar como tudo isso tem que estar aceitar que regras. Mas, ora que não dá para ele, o questionamento tem que dar regra de princípio de órgãos, dentro de tudo, não manifestações dentro de órgãos do partido, fórum próprio para não discutir. E se não vai tirar acordo, vai votar. Maioria. Assim que passa a eleições. Há pelo vistos e continua. Nada sabe, né? Mas olha como essa questão, e o tentáculo da eleição, mas que passa a tentáculo de um órgão, de um monstro que está fora, que está manipulando. Casimento. Não é manifestação de tentáculo. Esse não é fácil, não. Um monstro que está fora, que está manipulando. Esse não tem dúvida. Se tem você está bom. Porque se está assim, agora não conformar com o princípio de democracia, respeitar decisões que tomaram democraticamente, não é dizer que estão ultrapassadas. Esse que não. Agora, não é base que não fala como é que funciona tudo órgãos estatutários do partido, incluindo o Conselho Nacional de Justiça, que órgão de justiça do partido, e temos sobre isso. Se a certa altura, que apesar de órgãos votarem, confirmar, fazer tudo, maioria, tem que continuar não existe. Direção do partido, comissão permanente, que estava para pedir e falar, ok, não limitei que chama a Conselho de Jurisdição, cada oportunidade, possibilidade de, em momento, e ocorreu uma eleição de congresso extraordinário. Congresso extraordinário pode ser de 2 tipos. Congresso extraordinário por obrigado, subitamente, por outras razões inadiáveis. Ou Congresso extraordinário que pode convocar para eleger órgãos. Naquele momento que é dos congressos por convocar. Para resumir, para não vai, naqueles congressos extraordinários eletivo que tinha fazer, ele
Conselho de Jurisdição, são as juristas que estão, que vão analisar cada possibilidade, cada justificações, cada momento que não podia fazer o Congresso extraordinário. Tudo olhar e vasculhar tudo está até. Porque, resumindo, concluindo, o Congresso extraordinário só pode verificar e pode ocorrer se contra e ocorrer vagatura de cargo de presidente do partido. Vagatura de cargo de presidente do partido. Elementos de vagatura de cargo de presidente do partido. E por ser divisão do presidente do partido. E por ser condenação do presidente do partido para proibir a atividade, exercício de atividade política. E por ser o presidente está doente definitivamente e ficar incapacitado de exercer funções do presidente. Impossível, se o presidente do partido ou alguém que está naquele lugar e morre, não. Então, existe uma falha, uma vagatura. Só naqueles casos que congressos extraordinários eletivos pode fazer. Mas, e vasculhar, não dúvida na situação, não vai ler na regra. Esse elemento que amanhã ocorre. Cada elemento ali, certidão, de falar com o presidente do partido, depois de se tornar incapaz de exercer, porque cada tem faculdade necessária é por exercer funções dignamente. E cá tem. Cada que não ouve, como o presidente do partido, remete, se renuncia, falando com o cabo de conta na frente, nem abre vaga. E cá tem. Portanto, é tudo isso situações. E cá ocorre. O Conselho de Jurisdição, e chega à conclusão, e fala, não, nesse momento, que tem necessidade nunca renovar um Congresso extraordinário e eletivo. Portanto, que tem possibilidade. Não pensar como tipo Samuel, não pensar como é Mourinho, mas continua, tem o seguimento que está, conseguindo levar outro plano. Agora, só para concluir, portanto, Conselho de Jurisdição, e fazer a conclusão. Mas mesmo assim, órgãos votar de várias vezes. E a gente continua nessa, não faz. Não conformar com o princípio de funcionamento, o princípio básico de funcionamento de qualquer organização que não está nele. E de futebol, de cooperativa, e partido político, não conformar. Isso é, conformar com o princípio de maioria, princípio de democracia, princípio de maioria para não conformar. Mas uma falar, continuidade dessa situação sempre, inconformismo, para mim tentar, mas é importante na outro, coisa mais importante que a alimentação. Hoje mesmo, a minha leitura que me faz, esse é o leitura que me faz em conferência de imprensa, até que não sube tão móvel. Exatamente, e retomar de certa forma, subtil e estratégia de estar a reclamar como, antes mesmo de fim de mandato, o presidente do partido que tem que fugir, ou ele sai, ou está nas eleições. Essa estratégia é que montar. Ou não provocar, não substituir, ou então ele se pensa que tudo de cá nas eleições. Essa estratégia tem que montar. Faria ele. Porque senão não olhar. Esforço que tudo gente na fazer. E para tentar branquear, revirar culpa de PGS excluída na lista eleitoral para o interior de PGS. Virar culpas para o interior de PGS. Falar com o presidente de PGS é que culpar. Ou a voz que culpar. Porque na carreira da democracia não ainda tem que ir lá. É que culpa para o dirigir lá. Quem que mata se levante, não vai poder dar um raça, não vai poder botar outro, não vai poder tomar. E por aí está assim. Ninguém vai matar. Ninguém fugiu, eles falam, mas ninguém tem que fazer. Culpa é de lá. Tribunal, o dia que por isso não manipula eles. Esse pura é simples manipulação. Culpa que está aí. Essa culpa que não é tirada para dançar, para retornar dentro do PGC. Para não chamar a buscar muito no chão na guerra. Quem te pera, suma de gure, e na pera, porque de gure vai matar. E na pera, guerra, só que tinha matar ele não cometa nada. Tem sentido, como que tem que fazer? Não tem que compreender. A minha dá para dizer dirigente do PSS, não faz de júbila. Nem clube, nem toca pano, mesmo se domingo os meus presidentes de culpa. Alguma vez, se tem na culpa. Mandava a gente que PSS nesse lugar, tem para fugir, tirar fora de eleições, não toca pano. Não é que agora a mim militante, a mim dirigente do PSS.
Juristas de é país a mim faz parte do veterano. Quem está falando colega de curso de meio tempo? E bom, tem outra história, depois de uma vez, independente de ser meio de cada treino. Mas para falar uma coisa que é ensinar, nós na manga, nós na manga na universidade, nós cuidamos da reforma. Lá na cultura, nós cuidamos da manga dele. Você é estudador de manga dele. Portanto, na fala, não precisa de tudo que é que não fala. Além de política, nós estamos na política, deve ter a docência, por aí chegar 60 anos na política. 50 anos na política. Não conseguir, lens a lens. Portanto, a conversa é sua, é sempre para sustentar posições. E não está permitido, mas só não pode fazer parte de uma comunidade quando não respeitamos a própria sociedade de Guiné-Bissau. Não vai poder ser cidadão de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um país vizinho de Guiné-Bissau. Não está ali, né? Mas basta para a Guiné-Bissau. De primeira, não está fazendo. De mesma forma, não está nessa organização. Não vai de um outro lado. Quem não combate tem organização que não é de para uma inteligente, não é total pago. Não é capaz de contar, guardar. Ele é covarde. Obrigado. Muito obrigado, camarada Lassina Seri, nosso deputado vocalista, e fazer a intervenção. No entanto, se teve mais tempo, não é a sessão de perguntas e respostas a comunicadores. E pensa a outra bondade. Nomes de cada lança que estão bem identificar, ele indicar o órgão e se nome. Obrigado, imprensa. Não dá para motivo, era. Bom, nomes que, rapidamente, portanto, os mecanismos questões. Eu queria avaliar o deputado e secretário para. Não, deixa eu dar a passar. Tem que ser novo. Queria selecionar a vossa esperança. E só uma pergunta, a PGC para confirmar de uma maneira considerada categórica de maneira que faça uma eleição. Também passa de dias e a eleição será próxima. Apesar de boa falar de gosto, de uma PGC própria, que na sua candidatura de uma plataforma. Como é que vai acontecer e até a resposta parte do tribunal? Muito obrigado. Não, vamos para essa questão de. A questão de quem dizer que suporta a candidatura de Domingos não espera. Aquilo é tudo aquilo brilha-se. Mas a nossa reunião de Comitê Central e primária do partido. Pensa que a nossa redes sociais tem uma dimensão muito grande. Tudo o que diz olhar de deliberação de Comitê Central, onde é que a maioria qualificada de votantes curti Domingos Simões Pereira se torna candidato de partido para eleições presidenciais. Na primária do partido. E fica claro. Então, o curso aqui público, o Tribunal até tem que falar para o mas se nós não temos ninguém com uma essa questão que está a falar da português. Morto por ter não, morto por não ter não. Não fala, não, escute isso que eu estou tocando na Ora, o disse que eu não estava essa não está aprendendo. É tudo em manobras. Não faz questão de ter a deliberação. Não mandei-se. É terminar lá. Esse dia do Domingos Simões Pereira e candidato de DGC para eleições presidenciais. Essa relação à questão está clara. E se não vai eleições, até a OCIDA não vai ter resposta, nenhuma resposta de tribunal de tudo que é do recurso, que é do requerimento. Nós impusemos 13 peças ao Supremo Tribunal de Justiça. Até a OCIDA não vai ter resposta. Portanto, esse problema nível de manipulação do nosso Supremo Tribunal de Justiça. Na regra judicial, aqui nós estamos falando da ética processual, que vai lá ser considerado, que vai proceder considerado antes de nós. Então, é um princípio básico, que nós dizemos, celeridade do processo. Processo urgente, 48 horas, o tempo decide. Aquilo prazo normal, em algumas semanas, o tempo resume. Até a nossa, o Supremo Tribunal de Justiça, deve ter digna a resposta, mas, entretanto, é fiscalista provisória, ou que se econômica é fiscalista definitivo. Quer que eu me garantir vos, e qual
colega tudo que fala de Viva Rocha, é aí o candidato Domingos Simões Pereira não participar na eleição dos gerais e 23 de novembro. Quero dizer ali, não ter ali, não manter postura de cortesia, de camaradagem, com os grupos de gente que rigorosamente era a conferência de imprensa. Ou lembra que acontecia em relação ao grupo dos 15. O grupo que tinha o programa do governo é expulsado. O grupo dos 5 é suspendido. Tudo o que ele quer fazer é também melhor na série, é convidar alguém para fazer, portanto, parte na lista de candidatura a deputados. Mas não há alguém em termos de estatuto. Quem é que está falando agora com o dirigente submerso que está a agir contra regras e princípios de PSC? Na PV, deputado vitalício e secretário da comunicação, Helder Barros, para ele, artigo 16º, a linha O. Isso vou prestar atenção. Ele está falando das mulheres e dirigentes do partido, ele está no governo. Que governo que pertence? Contra aquele governo de João Martins. E houve um comunicado de PRI Terarana. E houve um comunicado de comissão permanente de colocar com esse governo. Quem não gostar aqui do governo? Tem alça. Tem rivados pronto sair. Tem negócio de a boa formação do governo, mandatado para a PSC, que não vai ali para qualquer tipo de documento. E caminha nem na deliberação da comissão permanente, nem na qualquer outro documento interno do partido. Mas os estatutos do partido têm, portanto, sanções substituir a título de advertência ou de prevenção. Nasci artigo 16º, a linha O, que camarada era a lei. Mesmo vou prestar atenção. Ou vou contar, mas se estão em condições de ida, de papel não de PSC ou não. Depois corre esse artigo que vai apresentar o trabalho. Muito obrigado. O artigo 16º está falando de deveres do militante. A linha O está falando assim: não se apresentar em qualquer ato eleitoral, nacional, regional ou setorial, na qualidade de candidato, mandatário ou apoiando qualquer candidatura adversária, nem aceitar o exercício de qualquer função política ou governativa fora do quadro previsto nos estatutos e regulamentos ou contra orientações definidas pelos órgãos competentes do partido. Está lá? E tem alguma orientação que é para fora do governo? E tem alguma coisa desse tudo que falar com eles? É porque está no governo que acaba mandatado? Então, a questão está clara. A nós, a partir da nós fazemos ali essa prerrogativa de estatuto, porque órgão dirigente da iniciativa para o partido que vai em eleições. A partir de agora, em linha vermelha. Incentivo de colocar as eleições. Incentivo de comando, não o presidente do partido agora que tinha dúvidas tem, se congregar na PMI, nós que não temos condições de ativar que está nesse artigo 16º, a linha O, estatutos do presidente. Portanto, antes de nós terminar, ontem na passagem, um interveniente falou com a PSC está na situação catastrófica, difícil. Não sei, a PSC está na situação difícil. Quem é? Mas quem não foi nós nessa situação? Quem não foi nós nessa situação? Portanto, se mudar a eleições, para governo, está tirado no governo, como vou tirar? Quem é responsável? Quem é responsável por nós e presidente do PSC? Ao ponto de falar que o partido não passa na situação, portanto, catastrófica ou lastimosa. Portanto, é bom para nós estar atentos em relação à questão que vou falar. A outra não pensa que terminar ali, para se, portanto, tudo pode se melhorar, sobretudo, nós está no sábado, falamos sempre que tem algum questionamento sobre a questão mais para se tornar de cabeça de lista, ou colocar nas redes sociais as gravações ou a vida sobre o artigo 42º, 43º, sobre o artigo 29º e
acabou de esquecer o artigo 16 do artigo quem é dirigente do partido, nem momento, e tem que estar na trincheira de luta para a próxima eleições. E tem que estar na trincheira de luta para candidato do PSDC para eleições presidenciais, Caicedo, Engenheiro, Pingo, São José. Muito obrigado. Muito obrigado.